Olá, que bom estar de volta com você com a lição de número 2 dessa nossa série Provados pelo Fogo, que é um estudo bíblico baseado na lição da Escola Sabatina, que é um órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda conosco. Abaixo aqui desta tela há uma descrição do tema da semana, um resumo que você pode usufruir e usar também ao expor esta lição na sua igreja ou para o seu estudo pessoal, não importa, né? Nessa semana, nós voltamos ao assunto dos crisóis, né? A lição 2 trata dos crisóis da vida. E nós vamos ter aqui um breve estudo sobre diferentes tipos de provação. Crisol é um símbolo de teste, de provação para o cristão. Então, nós vamos estudar alguns tipos de provação pelas quais nós passamos. Há também diferentes origens para essa provação, para esse sofrimento. O texto de Pedro, ele diz assim que nós não devemos nos surpreender com as provas, né? Ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo. Fogo é provação, né? Que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro 4, verso 12. Então, Pedro mostra que o sofrimento e que a provação é algo real, é algo do qual não podemos fugir. Eu sempre digo que nós todos temos algumas coisas que são comuns a todas as pessoas. Uma delas é o pecado, todo mundo é pecador. E a outra é o sofrimento. Em maior ou menor grau, em situações diferentes, o sofrimento vem. Mas as perguntas são muitas sobre isso, né? Então, quais são as origens do sofrimento, as origens da provação? Sem querer ser simplório aqui, a gente precisa detectar na Bíblia de que há várias origens do sofrimento. Claro que a base do mal é Satanás. É Lúcifer, que tornou-se o anjo mau e que se tornou Satanás e que trouxe toda a desgraça para esse mundo. É natural a gente entender isso. Porém, muitas vezes o nosso sofrimento ele vem não por causa do nosso pecado individual. Às vezes, sim. Às vezes, não. Às vezes vem pelo fato de vivermos num contexto, num mundo de pecado, e então acabamos sendo, de alguma forma, atingidos por essas balas perdidas do inimigo. Então, isso é bom a gente entender. Então, nessa semana, eu dividi a lição em alguns tópicos que o autor colocou bem, eu tentei sistematizar didaticamente para você, né? O primeiro é crisóis de Satanás. Como eu disse, a base de todo mal, e logicamente o mal nos traz o sofrimento, a morte, a dor, a separação, vem do diabo, não é? O texto de 1 Pedro 5,8 deixa isso claro, né? O diabo, o inimigo de vocês, diz o texto, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o nosso inimigo. Então nós sabemos que na base de tudo do mal está o diabo, que foi o originador do mal e o propagador do mal, o disseminador do mal, e então chegou a todos os seres humanos, ok? Porém, para nós, agora, do nosso ponto de vista, esse é um aspecto geral, há um segundo crisol, ou um segundo teste, é o chamado crisóis do pecado. Ou seja, quando você e eu escolhemos o pecado, nós naturalmente colhemos os seus resultados. Observe esse texto aqui de Romanos 1,18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus é o ato de Deus em permitir que os homens e mulheres pecadoras colham os resultados do seu próprio pecado. Então, a gente diz assim, fulano está sofrendo, eu estou sofrendo porque eu errei, porque eu pequei. E isso é verdade, porque na verdade o que estamos tendo ali é o resultado do nosso pecado, especialmente em coisas claras, ok? Que a Bíblia fala, não faça, e você faz. O que acontece? Vem o resultado. É como uma criança que quer colocar a mão na tomada de luz, e o pai diz, não faça isto. Ele coloca a mão e, logicamente, aquilo vai dar um mal-estar terrível nele, pode, de fato, machucá-lo. Então, é a mesma coisa com a questão do pecado. E, então, somos objetos da ira de Deus. Deus sempre será amor, mas Deus sempre será ira contra o pecado.
ok? Bom, mas nesse aspecto nós temos que entender que o sofrimento também tem uma outra dimensão. Além da questão de que todo sofrimento vem de Satanás, de que o sofrimento, em alguns momentos, pode ser fruto direto do nosso pecado, mas também existem crisóis de purificação. Deus pode usar as provas, sejam elas de qualquer origem, para nos ajudar a nos tornarmos humildes diante de Deus. Olha só, o texto de Jeremias 9:7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que os refinarei e os provarei. Deus está dizendo isso, eu vou refinar, eu vou provar, eu vou colocar vocês naquele recipiente com fogo da provação para tirar a escória e deixar só o ouro. Né? Ele diz assim, eu os refinarei e eu os provarei. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? Então, nessa trajetória, Deus está trabalhando também. Deus não quer o nosso sofrimento, mas muitas vezes Ele usa esse sofrimento para o nosso bem, para o nosso refinamento espiritual. O quarto ponto, que é logicamente uma dedução desse, é crisóis de maturidade. Às vezes o sofrimento ele vem por causa do pecado, nós já falamos disso. Mas em outras vezes ele vem para evitarmos o pecado. Olha, essa frase é interessante. Muitas vezes o sofrimento vem por causa do pecado, é consequência direta do pecado. Mas muitas vezes ele se antecipa no lance para que a gente possa não pecar. E um caso típico disso nós encontramos na Bíblia, na história do apóstolo Paulo, que ele diz que ele tinha um problema, que a Bíblia chama de espinho na carne, e alguns discutem muito que problema seria este. Há muitos estudos nesse sentido, eu não me arriscaria aqui determinar, particularmente baseado em vários comentários e em vários estudos feitos, eu chego à conclusão que ele está falando de um problema de visão que ele tinha e que ele pedia a cura e que Deus não permitia a cura na vida dele. E por que não? Ele diz assim, esse espinho na carne veio para que eu não me exaltasse, segundo Coríntios 12, versículo 7. Então, esse é o típico caso que um sofrimento evita um pecado, que aí nesse caso seria o pecado do orgulho, o pecado da exaltação, que em Paulo teria um peso enorme. Então, a gente aqui fica entendendo que muitas vezes os crisóis, eles são crisóis de maturidade, eles nos ajudam a sermos mais maduros na vida espiritual e na vida social também, na vida familiar igualmente, né? Então, para a gente concluir a lição dessa semana, eu vou deixar uma pergunta muito simples, mas muito boa para você conversar com seus alunos, né? No que as provações estão me ajudando a crescer e amadurecer em Cristo? Então, muita gente só se queixa porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por lutas, dificuldades, como se fosse o único que passasse. Todo mundo passa em algum momento maior ou menor na vida. Então, mas o mais importante não é o que acontece conosco, é o que fazemos com o que acontece conosco. Não é? O que acontece a você não é tão importante quanto o que você faz com o que acontece com você. Isso é muito importante a gente pensar e raciocinar nesse sentido, né? Então, ficamos por aqui hoje. Na semana que vem, a gente volta para mais um estudo desta série Provados pelo Fogo na lição da Escola Sabatina. Um abraço e até lá.